Olá, seja bem-vindo ao canal EBD Interativa para estudo de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Graças a Deus, a cada semana estamos crescendo, aprendendo muito com o ministério e as obras paulinas, com a vida do apóstolo Paulo. Então, eu convido a você mais uma vez a assistir essa aula, a compartilhar com seus contatos, com seus amigos, a se inscrever no canal da EBD Interativa, a acessar as dinâmicas, subsídios, slides presentes no canal, presentes também no site EBD Interativa e assim ser abençoado e abençoar a sua escola dominical. Muito obrigado pela sua atenção e que desde já Deus te abençoe cada vez mais. Vamos então ao estudo da lição de número 6, falando sobre Paulo no poder do Espírito. Vamos entender pontos e detalhes aqui relevantes para a nossa edificação espiritual. O texto áureo se baseia em Atos capítulo 19, versículo 6, escrito está assim: impondo Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Sem dúvida é um ponto comum para os cessacionistas e continuistas, que no primeiro século Deus enviou seu Espírito sobre os discípulos. Eles receberam o dom do Espírito, bem como o batismo com o Espírito Santo, chamado de revestimento espiritual, e continuamente eles eram cheios do Espírito Santo. Isto por meio da mão dos apóstolos ou diretamente quando Deus enviava sobre alguém. A verdade prática diz assim: uma vez movidos no poder do Espírito, podemos ser bem-sucedidos na missão de pregar o Evangelho a toda a criatura, ou seja, o sucesso, o bom resultado da pregação do Evangelho depende diretamente do poder do Espírito Santo para que se alcance o desejo de salvação de vidas e também transformação de vidas. Nesta lição temos como objetivos aqui entender e perceber a importância de viver na plenitude do Espírito para fazer a obra de Deus. E vamos entender ainda como que Cristo deve ser pregado no poder do Espírito, como Paulo também assim o pregava, e qual o argumento paulino sobre a plenitude do Espírito. Também vamos entender a fonte do ensino de Paulo. Olha que interessante, que lição maravilhosa. Então acompanha, estarei aqui acompanhando com você também. Então Paulo, sem dúvida, conforme está na nossa introdução, ele teve uma vida repleta do Espírito Santo. Daí ele conseguiu testemunhar e provar que Jesus é o Cristo, isto no poder do Espírito Santo. Ele estava na plenitude do Espírito e pregava também na plenitude do Espírito. O tópico primeiro vai falar o seguinte: pregando a Cristo no poder do Espírito. E aqui um detalhe interessante. Esta aula ela é excelente para todos os professores de escola dominical, todos os pastores, líderes, com certeza, mas também para os pregadores do Evangelho. No seu lugar, como que Paulo pregaria? E é isso que estamos entendendo e estudando nesta lição. Então, o tópico primeiro, ponto primeiro, diz o seguinte: Paulo, movido pelo Espírito, ele estava no poder do Espírito, pregando e ensinando a palavra. Olha que interessante. Logo após a sua conversão, Paulo ficou alguns dias com os discípulos em Damasco e em seguida pregava Jesus, que este era o Filho de Deus, nas sinagogas. Ou seja, não havia timidez, não havia falta de coragem. Pelo contrário, ele estava ousadamente falando no nome de Jesus, mostrando que Jesus é o Cristo. Muitas das vezes nós encontramos pessoas que dizem o seguinte: olha, eu tenho um gelo, eu tenho um frio na barriga, eu tenho dificuldade de pregar. E eu acredito que eu tenho que fazer um curso teológico, eu tenho que me preparar mais. Sim, fazer um curso teológico, se preparar mais, é tudo relevante. Mas vamos perceber que o sucesso da pregação de Paulo, e ele só poderia pregar essa mensagem como ele pregou, foi pelo poder e pela presença do Espírito de Deus. Do contrário, ele não conseguiria ter tamanha ênfase, tamanho resultado e tamanho alcance no seu ministério. No ponto 2 do tópico primeiro, temos o caminho de pregação. Olha só, depois do seu estágio
na Arábia por 3 anos. Paulo voltou a Damasco e daí foi para Jerusalém, onde ele, ao pregar, ao anunciar o evangelho, foi recebido, sim, mas ao mesmo tempo com uma certa preocupação. Será que ele estava fingindo? E Barnabé, como nós sabemos a história, Barnabé apresentou, dizendo que ele não era alguém que de fato era alguém agora estava sendo perseguido, não era mais um perseguidor, era alguém que falava no nome de Jesus, era alguém que pregava o nome de Jesus, dando com isso um grande testemunho do que Deus fez na vida de Paulo. E aí, vamos perceber que a revelação, né, que ele recebe, que ele tem para pregar, ela não vem dos discípulos, dos apóstolos, ela vem do próprio Cristo, ela vem do próprio Deus. Mesmo assim, ele estava em contato com os irmãos em Jerusalém, e estando lá, conforme Atos 22, versículo 17 e 18, ele recebe uma revelação que ele deveria sair de Jerusalém. E olha que interessante, então temos com isto as suas viagens missionárias. Na primeira viagem missionária, ele não estava só, mas acompanhado e assistido por Barnabé, que era um conselheiro competente, com certeza, e com isso ele passa em vários lugares, pregando o evangelho, visitando os irmãos, confortando e tudo mais. E por onde ele passava, através do poder do Espírito que estava sobre ele, a igreja crescia, a cidade era impactada pela presença de Deus. Então quem movia Paulo, ou que movia o seu ministério, não era uma simples paixão religiosa, ou um simples ministério de itinerância. Não, ele era movido pelo Espírito Santo. É tanto que onde ele ia dirigido pelo Espírito Santo, e quando o Espírito Santo o impedia de ir, ele não ia, ele só ia onde que o Espírito Santo o movia. No tópico 2, vamos entender o argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito Santo. Olha que interessante o que está na abordagem aí. Paulo aclara o ensino sobre a plenitude do Espírito. Vamos entender antes, em relação a essa plenitude, que depois da separação entre Paulo e Barnabé, por causa do desentendimento sobre quem levar para a viagem missionária, quem vai acompanhar Paulo então vai ser Silas, bem como Timóteo também, que vai acompanhar Paulo. E quando Paulo volta a Éfeso em uma dessas viagens missionárias, ele chega em Éfeso, ele começa a falar com os discípulos dos irmãos que já estavam lá convertidos, né, através da pregação, do ensino de Paulo, mas ele foi descobrir que esses irmãos foram batizados no batismo de João, estavam ali convertidos, mas não conheciam a doutrina do Espírito Santo, né? Haviam escutado sobre Cristo, recebido Cristo como seu Salvador, mas ainda não haviam recebido o poder do Espírito para se tornarem testemunhas, né, de Cristo. E uma coisa que a gente aprende até então, é que para que alguém possa receber o Espírito Santo, receber o poder, receber o batismo com o Espírito Santo, antes tem que crer em Cristo. Os irmãos em Éfeso já haviam recebido, né, Jesus como seu Salvador, já havia crido, mas não havia ainda recebido o dom do Espírito Santo. O dom aqui que a gente vai entender é a presença do Espírito Santo. Uma coisa que fica em questão aí, em raciocínio, em questão, é o seguinte: quando alguém aceita Jesus, ele já recebe o batismo com o Espírito Santo ou a presença do Espírito? Segundo a nossa linha teológica e doutrinária, uma pessoa quando aceita Jesus, ela recebe imediatamente a presença do Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo, conforme é a ideia desta lição número 6, só acontece quando a pessoa ali já aceitou Jesus, já crê em Jesus, já tem o Espírito Santo, ela então recebe o batismo e começa a falar em línguas, mas do contrário ela tem só a presença do Espírito Santo. Segundo a visão dos sensacionistas, hoje, nos dias atuais ainda, uma pessoa que recebe o Espírito Santo, uma vez ela tendo crido em Deus como seu Salvador, em Jesus como seu Salvador, ela já recebe também o dom do Espírito Santo, que segundo se entende seria o batismo atual. Na nossa visão continuista, uma pessoa quando aceita Jesus, ela recebe o Espírito Santo, mas o dom enquanto batismo, isto é um processo seguinte, não é simultâneo ao aceitar Jesus. E outros pontos mais a gente tem que refletir e pensar.
No tópico 2, ainda no ponto 3, temos aí, Paulo cuida para esclarecer Apolo. Mas quem era Apolo? Segundo o que temos na história, e não muitas informações, mas o que temos, que ele era um judeu de Alexandria, cidade egípcia, né, de grande cultura, e certamente tinha uma elevada formação, principalmente no conhecimento das Escrituras, e ele se destaca, né, pela eloquência nas suas pregações e tudo mais. Ele que foi, né, um fiel pregador do Evangelho, ele pregava com muita eloquência e convidava as pessoas sempre ao batismo, que vai se entender aí o batismo de João. Então Apolo se tornou-se um grande pregador de Cristo, mas ele ainda não havia experimentado o poder do Espírito Santo. Fez vários discípulos, conforme temos aí na Bíblia Sagrada, também na revista, em Éfeso, mas ele foi abençoado quando Paulo enviou Áquila e Priscila para Éfeso, para então orientar Apolo acerca do batismo com o Espírito Santo, de ser cheio do Espírito Santo, de experimentar o poder do Espírito Santo. Então o que nós vamos perceber é que uma pessoa pode até pregar o Evangelho, pode ter até um certo alcance, mas o maior alcance, o maior diferencial na vida daquele que prega o Evangelho, ou que faz a obra, é a presença e a plenitude do Espírito Santo. Vamos entender então agora a fonte do ensino de Paulo sobre o Espírito Santo aos Efésios. Olha que interessante, as Escrituras como fonte de revelação sobre o Espírito Santo. Para entendermos e compreendermos quem é o Espírito Santo, vamos às Escrituras. Paulo, que era um fiel erudito nas Escrituras, principalmente na revelação no Antigo Testamento, ele começa a testemunhar a respeito do Espírito, a pregar sobre o Espírito Santo, e a sua compreensão, sem dúvida, era bíblica. Essa compreensão bíblica permitia ele crer e entender que Deus, embora sendo um só, daí a ideia monoteísta, a corrente monoteísta, Deus é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, 3 pessoas. A ideia da Trindade ou de 3 pessoas está no Antigo Testamento de uma forma subjetiva, de uma forma tão clara e evidente. Nós vamos ter essa doutrina melhor desenvolvida no Novo Testamento. Para certos judeus, para certa linha judaica, nós somos até politeístas, idólatras, porque adoramos a Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. No entanto, a nossa compreensão é monoteísta. Adoramos um único Deus, que nesta composição, nessa situação está o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ou seja, todos eles têm a mesma substância, a mesma essência, embora sejam 3, em unidade, em caráter de obra e tudo mais, são único aí e tudo mais. Vamos lá, o ponto 3.2 aí, o Pentecoste como fonte de revelação do Espírito Santo. Olha que interessante, a segunda fonte reveladora do Espírito Santo era a experiência vivida pelos apóstolos no dia de Pentecoste, conforme Atos 2. A experiência do Espírito Santo lá foi marcante, até porque era uma promessa de Cristo. Eu irei, conforme João 16, mas enviarei outro. No original, alguém da mesma espécie, né, que vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo, e ele vos ajudará, ele estará convosco. Este poder seria suficiente para testemunhar do Evangelho. Então, olha as fontes aí sobre o poder do Espírito, a presença do Espírito, estar no Antigo Testamento, estar no dia de Pentecoste, estar também em situações como essa que Paulo vai viver, de experiências contínuas. Em Atos 19, 1,6, Paulo ensina aos Efésios a respeito do Espírito Santo. Olha só, pensa bem, Paulo não está desfazendo o ensino deixado por Apolo. Paulo não está desmerecendo a pregação e a ênfase que João Batista tinha no batismo. Não, ou sobre Cristo que haveria de vir. O que Paulo traz agora é um reforço, é um complemento à mensagem dizendo que o Espírito Santo é o poder que nos reveste, que nos impulsiona, que nos mobiliza, que nos capacita para viver uma vida de intensidade, de comunhão com Deus, e também a estar a pregar a palavra com toda a ousadia, com toda a autoridade. Quando eles ouvem isso, acreditam nisso, e quando
o apóstolo ali impõe as mãos, eles começam a falar em línguas, né? Começam a ter a mesma experiência que foi a de Atos capítulo 2. Então esses irmãos foram revestidos do poder de Deus. O que nós aprendemos então nesse ponto aí de Paulo em contato com os Efésios, Paulo sobre Apolo, Paulo sobre o Antigo Testamento? É que tudo quanto Paulo fez, ele fez no poder do Espírito. Não foi pela sua sabedoria, sua sublimidade de palavras. Não, ele pega e tem um grande ministério na ousadia que o Espírito Santo concedia que ele falasse. Ou seja, você deve e pode buscar o maior preparo acadêmico, teológico, cultural, bíblico. Mas o teu ministério só será completo, só será conforme Deus quer, se você estiver cheio do Espírito Santo, estiver na plenitude do Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo. Essa é a ideia da lição número 6. Eu espero que esta lição te leve a uma vida abundante de poder e de glória, para que o nome de Deus seja glorificado. Que Deus te abençoe e até a próxima aula, em nome de Jesus.